Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Mundial de Clubes e a classificação do Flamengo para a decisão, né? Vai enfrentar aí o vencedor de Liverpool e Monterrey. Claro que o torcedor espera muito a possibilidade de enfrentar o Liverpool, que é o favorito na outra semifinal, mas como esse próprio jogo da primeira semifinal mostrou, sempre pode ter jogo. Aliás, eu acho que esse é um primeiro tópico para falar da partida. Falar sobre como sim, tem jogo, tem competitividade, tem adversário. Os jogos podem ficar complicados dentro do Mundial de Clubes. Então vamos falar sobre o jogo especificamente, falar um pouco do ponto de vista das escalações, de como foi o desenrolar da partida. E claro, você está mais do que convidado para participar, então fique à vontade. Se inscreva, é só clicar aqui, você já se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, ativa aí o sininho também da notificação. E claro, curta, dê o joinha aí e deixe o seu comentário, o que você achou dessa partida, da vitória do Flamengo sobre o Al Hilal e da expectativa pela final do Flamengo no Mundial. Então, antes mesmo de entrar nesse debate sobre a questão da análise específica do jogo, eu vou para um ponto anterior, porque para mim é extremamente importante. Eu não vou me aprofundar muito nele não, porque eu fiz um vídeo sobre isso agora, no sábado, né? Justamente sobre como sim, existe competitividade no Mundial de Clubes. Não dá para desprezar os times de outros continentes por desconhecimento, por preconceito geográfico, por achar que só tem futebol de alto nível na América do Sul e na Europa. Sim, dá para ter jogo. Tem times que podem dar trabalho, que são competitivos, e eu falei sobre isso no Twitter. Aliás, teve um tweet que acabou repercutindo bastante. Muita gente entendeu como crítica ao Flamengo, ao time e tudo mais, mas não é exatamente isso. Aliás, longe disso, a própria sequência do tweet já mostrava como eu estava me referindo muito mais a uma crítica à visão geral do brasileiro, e isso vale como crítica para a imprensa, isso vale como crítica para o público em geral. Eu entendo que, do ponto de vista do torcedor, o oba-oba, a empolgação faz parte, e é legal que faça parte mesmo, mas eu acho que é uma crítica muito mais direcionada a quem trabalha com informação e quem deve tentar acompanhar um pouco mais o que acontece em outros continentes do que ir para discursos mais fáceis, reducionistas e tudo mais. Enfim, vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá aqui logo embaixo, o vídeo sobre esse assunto especificamente, sobre como eu acho que o Mundial, embora não tenha o melhor dos formatos, ele não tem um apelo, ele não é um torneio que empolga muita gente, a não ser quem está disputando, principalmente o sul-americano que está disputando, mas apesar disso ele tem jogos competitivos como os últimos anos têm mostrado. Então não é a primeira vez que um asiático dá trabalho para o sul-americano, a gente já viu eliminações de sul-americanos contra asiáticos, contra africanos, e isso não é nenhum absurdo não, embora a gente tenda a tratar como, nossa, que vexame, que catástrofe e tudo mais. É óbvio, é uma decepção gigante caso aconteça, é uma frustração das maiores, mas eu acho que é um pouco fora da realidade achar que o Brasil em clubes está muito acima do futebol, dos principais clubes asiáticos hoje, por exemplo. Acho que tem um nível bastante competitivo entre eles. Mas o Flamengo é uma exceção nisso também, porque o Flamengo é um dos melhores times do Brasil nos últimos anos, né? Então, se a gente for olhar para esses últimos 15 anos aí de futebol brasileiro, talvez o Flamengo de 2019 seja o time mais forte, individualmente e coletivamente falando. A gente está falando de uma qualidade, de um nível atingido que é muito alto. Isso independe do que vai acontecer no Mundial, como eu cheguei a falar sobre isso antes da final da Libertadores, né? Na época eu até falava sobre como a possibilidade de títulos poderia corroborar e afirmar isso, porque os títulos ajudam a dar o reconhecimento na forma com que o time fica marcado. E depois vieram os títulos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, e que ajudam a escrever esse nome na história, a esse ano na história. Mas o nível de futebol apresentado era até anterior a isso, porque já era muito alto. Só que aí a gente chega na análise específica do jogo, né? Então acho que foi importante fazer todo esse contexto do que é o torneio, de como é importante não menosprezar, e aí tem o último ponto. Não acho que o Flamengo tenha menosprezado de forma alguma o Al Hilal, não do ponto de vista de clube, de comissão técnica, de time, de elenco. Pelo contrário, acho até que o Flamengo foi, dos brasileiros, que eu me lembre pelo menos, talvez tenha sido quem mais respeitou o adversário não europeu do Mundial, do ponto de vista de discurso, de saber que existia um obstáculo a ser superado antes. E aí quando a gente começa a falar desses obstáculos, tem os dois lados. Primeiro, a qualidade de quem vem do outro lado, que eu acho que é importante reconhecer nesse Al Hilal de 2019, tem um time de qualidade ali. E tem um outro aspecto que também é inevitável, que é a parte psicológica do fator estreia num torneio que traz toda uma carga psicológica. Por quê? Porque se a gente pensa, e aí eu estou generalizando, né, falando, se o brasileiro coloca na cabeça que qualquer coisa diferente de uma vitória tranquila numa semifinal do Mundial é um vexame completo, isso
pensando do ponto de vista mental, psicológico, isso cria pressão para que, de forma alguma, o time pode se complicar na semifinal, porque senão olha o tamanho do vexame histórico. E pronto, num jogo entre times que, ok, eles não são do mesmo nível, mas eles são competitivos. Eles podem competir e dar jogo entre eles. Mas se nesse jogo um lado já entra sabendo que não tem margem para errar porque está super pressionado, porque qualquer coisa diferente de uma vitória tranquila é uma tragédia, pronto, já tem uma carga grande nas costas. E isso geralmente impacta. A gente já viu muitos dos brasileiros, eu diria até que a maioria, quase todos, né, sofrem com esse primeiro jogo. A maioria tem dificuldade para estrear e passar pelo adversário, seja de qual continente for. O primeiro jogo geralmente é um jogo tenso. E isso é um dos fatores quando a gente começa a falar especificamente do jogo do Flamengo contra o Al Hilal. Porque o primeiro tempo teve esse lado psicológico, o lado de um time que claramente não estava jogando o que podia, que claramente estava mais travado do que de costume. E isso, claro, tem o lado psicológico. Não é necessariamente um menosprezo, eu nem acho que seja mesmo. Eu acho que não é a questão de estar pensando no Liverpool. Muito pelo contrário, é a questão de saber que não dá para não vencer aquele jogo. E no futebol profissional, de alto nível, por mais que exista um favorito, ele vai precisar jogar e confirmar aquele favoritismo. E ele pode se complicar, porque é um jogo que tem vitória e tem derrota. Por mais que o Flamengo tenha tido um ano fantástico com o Jorge Jesus e tenha tropeçado muito pouco, ele está sujeito a isso também. E do outro lado tinha um time com qualidade, e aí a gente começa a falar das escalações. Porque do lado do Flamengo, e aí o Campinho ajuda um pouco nessa ideia, do lado do Flamengo não tinha grande surpresa. Quando a bola rolou, a gente viu o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, né? Então o Arrascaeta por dentro, encostando no Gabriel, com o Bruno Henrique iniciando pelo lado esquerdo, o que não era uma novidade. Na própria final da Libertadores, o Flamengo também começou o jogo com um posicionamento diferente dos seus meias, né? Naquela ocasião até com o Everton Ribeiro por dentro e tudo mais, depois o time alterna dentro da partida. Mas mais do que isso, porque eu não acho que tenha sido esse um fator importante dentro do funcionamento do primeiro tempo e tudo mais, mas acho que no lado do Al Hilal tem alguns tópicos interessantes. Porque se a gente for pegar um contexto, o Al Hilal entrou para esse Mundial de Clubes sem o Al Faraj, que se machucou durante a disputa da Copa do Golfo, que foi um torneio que aconteceu agora no início de dezembro. E o Al Faraj tinha sido o melhor jogador da segunda partida da final da Champions Asiática. Eu fiz aqui no canal 2 vídeos, né, na ida e na volta, com as análises específicas, táticas de cada um dos jogos da Champions Asiática. Então, posso até deixar aqui na descrição também para quem tiver interesse. O Al Faraj foi um grande jogador da segunda partida, foi quem controlou o meio-campo. Então, é verdade que até por uma questão de limite de estrangeiros e de inscrições, o Al Hilal não chegou para o Mundial com as mesmas peças do time que foi campeão asiático. Por exemplo, o Colhar não tinha feito parte daquele grupo, ele não estava inscrito. O Taif e Al Faraj formam a dupla de volantes da seleção da Arábia Saudita, muitas vezes, e formaram a dupla de volantes do Al Hilal durante a Champions Asiática, durante a fase final da Champions Asiática. O Al Faraj chegou machucado, o Taif ficou no banco de reservas na semifinal, assim como outras peças importantes, né? Giovinco e Gomis, por exemplo, mas aí contra o Flamengo já foram titulares. E um ponto importante também foi a expulsão do Cano, porque o Cano é o outro volante da saída de bola do Al Hilal. Então o Al Hilal tem várias opções para sua dupla de volantes dentro dessa forma de jogada, esse seu 4-2-3-1 ali, que tem o Giovinco quase como um segundo atacante. Os dois volantes geralmente são jogadores com saída de bola. Então isso pode significar o Taif Al Faraj, pode significar o Taif Cano, Coelhar e Cano, Coelhar e Al Faraj, enfim, pode ter combinações diferentes. Mas perdendo o Cano suspenso e o Al Faraj lesionado, o Luchescu ficou com um número bem mais reduzido de opções para essa faixa do campo. E um ponto que era muito aguardado para essa partida, eu ia falar para essa final, né, mas para essa semifinal, para um jogo decisivo, era pensar em como a marcação-pressão do Flamengo poderia tirar o Al Hilal da zona de conforto. Porque é um time forte ofensivamente, interessante ofensivamente, mas vulnerável defensivamente, principalmente nas transições, com espaços, já que usa muito seus laterais para atacar. E foi muito interessante e surpreendente para mim até que a escalação tenha tido Carlos Eduardo como um volante ao lado do Coelhar. Porque isso mostrou uma ideia de tentar superar a qualidade e a intensidade física que o Flamengo coloca nos jogos com mais qualidade para reter a bola, para conseguir se virar diante da marcação que o Flamengo costuma fazer mais adiantado e forte desde o início. O Flamengo geralmente começa muito forte seus jogos. Só que não foi assim, né? Então aí, indo para a bola rolando de fato, o que a gente viu no primeiro tempo foi um Al Hilal que conseguia trabalhar a bola
e conseguia, nos momentos em que o Flamengo tentava subir para pressionar e incomodar, o Al-Hilal conseguia achar saída. O Al-Bulair, por exemplo, que depois acaba fazendo gol contra no segundo tempo, teve algumas jogadas muito boas de saída de bola, com personalidade, com confiança, para iniciar e driblar qualquer jogador que chegasse para pressionar. Então, quebra a marcação e dá sequência no passe, distribui o jogo de um lado com o Al-Sharani, do outro lado com o Al-Buraik, e o time do Al-Hilal conseguia avançar e controlar a posse de bola, não no sentido de ter mais posse, porque foi muito equilibrado nesse aspecto o jogo, mesmo enquanto o Al-Hilal foi superior no primeiro tempo, mas o Flamengo não estava conseguindo fazer aquela roubada de bola, aquela pressão, se transformar em roubada de bola no campo de ataque, que para mim, teoricamente, poderia ser o ponto mais chave aí pro Flamengo conseguir criar chances e de repente vencer o jogo com um pouco mais de tranquilidade, porque forçar erros na saída de bola significa recuperar a bola diante de uma defesa mais aberta. Só que o Al-Hilal conseguiu superar essa primeira tentativa de pressão do Flamengo e aos poucos o próprio Flamengo recuou um pouco a sua forma de marcar, porque percebeu que não estava adiantando subir para sufocar e estava ficando um pouco mais espaçado, o que significava chance pro time do Al-Hilal avançar com a bola. Fosse trabalhando por dentro, com Carlos Eduardo encontrando o Giovinco, com o Carrilho acelerando de um lado, o Aldossário acelerando do outro, os laterais fazendo essas dobradinhas pelos lados. E o Flamengo do primeiro tempo foi um Flamengo de um ritmo muito abaixo do que a gente está acostumado. Eu diria não só ritmo físico, de intensidade, mas também técnico. Porque aí faltou ao Flamengo reduzir espaços da forma que a gente está acostumado a ver. E aí eu acho que tem uma lição muito interessante, porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele se acostumou a jogar quase sempre como um time que era confortável dominando a posse de bola e era desconfortável demais para os adversários por pressionar a saída de bola deles. E no Brasil, poucos times conseguiam ter essa tranquilidade, essa calma para superar a pressão que o Flamengo exercia no campo de ataque. Então esse sufoco do Flamengo para abafar, geralmente já significava uma vantagem quase automática. Não por demérito, muito pelo contrário, por mérito do Flamengo, que atingiu um nível altíssimo com grande qualidade individual também. Só que a partir do momento em que o Al-Hilal mostra tranquilidade para avançar, rompendo essa marcação do Flamengo, quebrando essa marcação e chegando ao campo de ataque, o Flamengo, mais uma vez, acho que sente um pouco o baque. Aí tem, de novo, muito do lado subjetivo, que é um lado psicológico, difícil de avaliar de forma mais objetiva. Mas foi um Flamengo que não estava conseguindo encaixar essa marcação e que, quando tinha a bola, demorava um segundo a mais para executar as ações. Então a gente viu no primeiro tempo muitos desarmes, inclusive na faixa de meio campo, do Carlos Eduardo, do Cuellar, do Aldossário, do Carrilho, muito pela questão, aparentemente, de estar mais ligado, que no fundo era muito mais estar mais próximo, porque o Al-Hilal estava mais perto na marcação e conseguia, marcando, pressionar, e já ter uma cobertura ali lateral, um jogador próximo para ficar com a sobra. E aí um segundo a mais que você prende a bola, e a gente viu isso acontecendo várias vezes, né? O jogador do Flamengo acabava desarmado, fosse o Arrascaeta, o Bruno Henrique, ou quem quer que fosse, o Gerson, o Arão, enfim, o Flamengo teve dificuldades para virar um pouco essa chavinha e subir uma marcha na sua circulação da bola, na forma de controlar a posse da bola. E no primeiro tempo, de uma maneira geral, o Al-Hilal foi superior mesmo. Claro que teve momentos ali de equilíbrio, mas na maior parte o Al-Hilal foi melhor e teve chance. Aliás, o Diego Alves foi um personagem importante no jogo, né? Por mais que depois a gente olhe para o placar final e fale de um Flamengo que no fim acabou até confortável, o fim de jogo foi muito já de euforia, porque o Flamengo vira e consegue depois não ser mais ameaçado, controla completamente, mas mesmo assim o Diego Alves na reta final ainda fez defesas importantes. Então tá longe de ter sido um jogo tranquilo pelo que o placar mostra, foi um jogo mais difícil do que muitos imaginavam, mas ao mesmo tempo o Flamengo conseguiu, aí já indo para o segundo tempo, dar uma resposta muito importante, porque colocar a cabeça no lugar não era fácil, a gente viu até um certo desequilíbrio emocional ali depois do primeiro gol sofrido, então o Flamengo chega a ficar pilhado, reclamação, cartão amarelo, então corre o risco de se perder um pouco, e não é algo comum, embora seja um time pilhado, né? O Rafinha tem sido um jogador muito pilhado, o Gabigol também, mas é um time com uma mentalidade já que se acostumou muito a ganhar e a ter a confiança de que pode ganhar os jogos, e de que tem capacidade para isso, mesmo se estiver atrás no placar. E só tendo essa mentalidade para reverter situações tão extremas, como por exemplo a final da Libertadores e outros jogos que o Flamengo já virou com o Jorge Jesus.
Agora, a volta para o segundo tempo teve, além de um início de um Flamengo mais concentrado e mais rápido, de maior dinâmica, teve um Flamengo fazendo um gol cedo. Isso é importantíssimo e com todos os méritos, porque a jogada é muito bem trabalhada e a jogada mostra um pouco do que o Flamengo passa, enfim, a ter, que é a infiltração, a ameaça em profundidade, que é algo tão importante do Bruno Henrique, principalmente, mas que depende da movimentação do Gabriel, que depende da movimentação e da aproximação do Arrascaeta, do Everton Ribeiro como um jogador que é um motorzinho desse meio campo também. O Gerson fez uma partida um pouco abaixo, né? Principalmente pelo ótimo nível que a gente já viu do Gerson. E aí entra um outro fator, além do 1-1 já ter mudado completamente o lado emocional, psicológico do jogo, porque ali a sensação que passou foi o Flamengo conseguiu superar aquele monstro que era estar atrás no placar e a possibilidade de sofrer um vexame de cair na semifinal para um time asiático. Empatou o jogo, pronto, começa tudo de novo, cabeça no lugar, agora já sem aquela mesma tensão de antes, e aí o jogo começa a fluir um pouco melhor e o Flamengo se impõe. E o Flamengo é superior. E já era superior quando a substituição acontece, mas é muito importante, de novo, a entrada do Diego, né? O Diego foi muito importante na final da Libertadores e volta a ser importante sendo esse cara que tem uma capacidade enorme de distribuição, de pensar o meio-campo, de organizar, de ajudar a construir. O Diego teve períodos em que ficou muito marcado com a torcida do Flamengo e acho que isso dizia muito mais sobre as dificuldades coletivas do time do que as questões individuais do Diego, porque o Diego é um jogador que tem muita qualidade técnica e tem muita leitura de jogo. E o passe dele, por exemplo, para o Rafinha fazer o cruzamento do segundo gol, aí acho que tem 3 personagens importantes, né, da vitória do Flamengo. O Diego como esse jogador que muda a dinâmica do meio-campo, dando qualidade na distribuição. O Rafinha, que cresceu muito no jogo e conseguiu fazer um belíssimo cruzamento. E o Bruno Henrique, né? Que é um cara de um 2019 fenomenal. A recuperação dele depois de um 2018 tão complicado. E depois a capacidade de decisão, de aparecer sempre em jogos grandes e fazer gols importantes. E mais do que, não digo mais do que os gols, porque os gols são fundamentais, mas além dos gols, a forma com que ele participa dos jogos. Na final da Libertadores, por exemplo, ele foi a maior ameaça do ataque do Flamengo desde o início, né? E depois o Gabigol vira o grande personagem, mas o Bruno Henrique foi fundamental. E agora ele acaba fazendo o segundo gol e depois participando da jogada do terceiro, que acabou sendo o gol contra do Albulahi, que eu cheguei a citar, que fez um primeiro tempo muito bom, de muita confiança com a bola. Depois, no segundo tempo, o Al Hilal cai muito e sente muito essa superioridade do Flamengo, e aí ficou muito nítida a superioridade do Flamengo para se impor, virar e depois o 2-1 chegar ao 3-1 ali, matando a partida, por mais que o Al Hilal tenha tido chances de diminuir depois, o Diego Alves apareceu, mas o terceiro gol eu diria que matou completamente o jogo. O 2-1 já tinha passado essa impressão, né, de que pelo nível ali de confiança do Flamengo com o 2-1, seria difícil deixar escapar essa vantagem, mas claro que o jogo estava aberto ainda. E aí com o terceiro gol, que de novo tem participação do Diego na construção, tem participação do Bruno Henrique na aceleração, aí o Flamengo chega a essa vitória. Então acho que foi um jogo de pontos bastante relevantes, acho que diversos focos de análise. Então é um vídeo bastante amplo, porque comecei falando sobre a visão brasileira e uma crítica mesmo, e serve como autocrítica, afinal de contas eu faço parte da imprensa também, então a crítica à imprensa eu estou incluído nela. Mas eu acho que é uma reflexão importante em relação à forma de encarar e como certos exageros são feitos muito por menosprezo mesmo, às vezes por desconhecimento, e ajudam a criar uma pressão até maior do que deveria ser. E como isso acaba impactando de certa forma, repito, né? Não pelos jogadores, acho que a postura dos jogadores em nenhum momento foi pro lado do menosprezo, muito pelo contrário, mas o jogo se apresentou difícil, e foi difícil, mas da mesma forma o Flamengo conseguiu reverter, mostrar personalidade para virar e passar com confiança a final. Agora vamos esperar para ver qual vai ser o adversário da final, se vai realmente ser o Liverpool, como todo mundo imagina, para aí ver como vai ser essa decisão do Mundial de 2019. Vocês estão muito convidados aí aos comentários, às curtidas, à inscrição. Claro, deixa aí a sua opinião aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima.